Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de mais uma história de uma montadora de caminhões americanos muito famosa, a Freightliner. O nome dela é bem complicado mesmo, então prepara a pipoca e o refrigerante, e vamos nessa. Freightliner tem suas raízes em 1929, após a fundação da Consolidated Freightways, CF, em Portland, Oregon. O fundador da empresa, Leland James, criou uma divisão da empresa para produzir semitratores para uso da empresa. Desenvolvido em uma instalação de manutenção de CF, a Freightways Manufacturing usou veículos Fageol como ponto de partida para o projeto, colocando a cabine acima do eixo dianteiro. Mais curto em comprimento, o novo caminhão da Freightways permitiu que a CF usasse um trailer mais longo e permanecesse em conformidade com as rigorosas leis de comprimento da época. Em consonância com o nome da empresa, durante a década de 1930, a Freightways Manufacturing começou a marcar sua produção de caminhões com o nome Freightliner. Além de seu comprimento mais curto, os caminhões passaram por redução de peso para maximizar o uso da potência do motor, necessária para escalar montanhas no oeste dos Estados Unidos. Em 1942, Leland James rebatizou a Freightways Manufacturing como Freightliner Corporação. Como parte do lançamento, a empresa lançou o primeiro caminhão com cabine toda em alumínio. Mudando para a produção militar durante a Segunda Guerra Mundial, a Freightliner retomou a produção de caminhões em 1947. Em 1949, a Freightliner vendeu seu primeiro veículo fora da CF, para a fabricante de empilhadeiras de Portland Steer. O veículo está preservado na coleção Smithsonian em Washington, D.C. Como existia em grande parte como subsidiária de uma empresa de transporte rodoviário, a Freightliner buscou estabelecer uma rede de distribuição para sua linha de produtos, permitindo maiores volumes de produção e custos reduzidos. Em 1951, a Freightliner firmou um acordo com a Witt Motor Company de Cleveland, no estado de Ohio, um dos maiores fabricantes de caminhões nos Estados Unidos na época. Witt vendeu o Freightliner sob a co-branding Witt Freightliner. Todos os veículos produzidos para a CF eram Freightliners. Em 1953, a Freightliner introduziu uma cabine com um dorminhoco suspenso, encurtando ainda mais a cabine. A cabine Chauvelnose de primeira geração foi aposentada em 1954 em favor do designer WFT mais alto e plano. Como opção, foi oferecido um sistema 4x4 Mountaineer. Em 1958, o projeto da cabine foi atualizado para inclinar 90 graus para frente, aumentando o acesso ao motor. Para reduzir as tarifas de importação impostas pelo Canadá, posteriormente removidas pelo Alto Pact, a montadora abriu sua primeira fábrica canadense em 1961, em Burnaby, British Columbia. Para aumentar a produção nos Estados Unidos, foram abertas fábricas de montagem em Chino, Califórnia e Indianápolis, Indiana. Em 1969, uma segunda fábrica foi aberta em Portland para a produção de peças. A Witt Motor Company tornou-se problemática na década de 1970. A expansão para eletrodomésticos e equipamentos agrícolas consumia capital sem produzir retorno, e o relacionamento com a Consolidated Freightways se desgastou. Em 1974, o contrato de distribuição foi rescindido e a Freightliner Corp. começou sua vida como fabricante e distribuidor independente. Muitos dos primeiros revendedores eram da rede Witt Motor Co., mas alguns empresários também se inscreveram para representar os caminhões sem a franquia Witt Motor Co. Como complemento. Ao mesmo tempo, a empresa apresentou seu primeiro modelo convencional, uma adaptação do produto esteio de alto COI.
Autos Coeis representavam bem mais de 50% do mercado do Xeon naquela época, devido aos regulamentos de comprimento geral que limitavam a dimensão do para-choque à luz traseira de uma unidade de semi-reboque a 55 pés em rodovias interestaduais. Os convencionais eram populares nas estradas ocidentais devido à entrada-saída mais conveniente, melhor condução e acesso mais fácil ao motor para manutenção. Em 1979, uma nova fábrica em Montgomery, Carolina do Norte, e uma fábrica de peças em Gastonia, Carolina do Norte, foram construídas, ambas na área metropolitana de Charlotte. Os volumes continuaram aumentando. O ano de 1979 marcou um evento consequente na evolução do Freightliner e de toda a indústria de caminhões e caminhões. O presidente Carter sancionou projetos de lei que desregulamentam o transporte terrestre e aéreo. A desregulamentação mudou a economia do transporte rodoviário e removeu o sistema de transporte regulamentado que protegia as transportadoras, permitindo mais competição. 3 anos depois, o Ato de Assistência ao Transporte de Superfície, de 1982 relaxou os padrões de peso e comprimento e impôs um novo imposto especial sobre os caminhões pesados e os pneus que eles usam. O comprimento total das combinações de semi-reboques não era mais restrito. Em vez disso, apenas o trailer foi especificado, para não ter mais de 53 pés de comprimento. Os estados individuais mantiveram leis de comprimento geral mais restritivas, mas, fundamentalmente, as regras mudaram para sempre. A Consolidated Freightways, uma transportadora tradicional sindicalizada que floresceu na era anterior à desregulamentação, percebeu que estava lutando por sua vida. Em maio de 1981, ela vendeu seu negócio de fabricação de caminhões e a marca Freightliner para Daimler-Benz, permitindo-lhe concentrar sua atenção de gestão e recursos financeiros em seu negócio de caminhões tradicional. Nessa época, as fábricas da China e de Indianápolis foram fechadas definitivamente. A Consolidated Freightways continuou a operar como transportadora até 2002. Quando encerrou suas operações no fim de semana do Dia do Trabalho. Em 1985, a Freightliner introduziu uma nova série medium convencional, FLC-112, usando a parte do passageiro da cabine do então, recentemente introduzido Mercedes-Benz LK. As cabines da Mercedes foram gradativamente usadas por diversos caminhões Freightliner. Em 1989, a Freightliner adquiriu uma fábrica em Cleveland, Carolina do Norte, perto de Statesville, que vinha produzindo ônibus de trânsito para a fabricante alemã MAN. Em 1991, a empresa controladora da Daimler-Benz retirou-se do segmento de caminhões médios, mudando sua presença para o Freightliner, servindo como substituto para o velho Mercedes-Benz L1117. A classe executiva fez sua estreia. Também chamada de série FL, a classe executiva era uma versão reduzida do FLC 112, compartilhando sua cabine com o Mercedes-Benz LK. Junto com um GVWR mais leve, o FL recebeu um capô mais curto com 2 faróis. A primeira entrada totalmente nova no mercado de serviços médios em mais de uma década. A linha de modelos teve sucesso. Outra queda acentuada na sorte do setor exigiu medidas drásticas para restaurar a saúde financeira da Freightliner, e o Dr. Dieter Zetsche, agora presidente do Conselho de Administração da Daimler-Benz, foi enviado para liderar o projeto como CEO. A fábrica de montagem de Burnaby foi fechada, substituída por uma nova instalação em St. Thomas, Ontário. Os programas de redução de custos em toda a empresa restauraram a lucratividade quando o mercado se recuperou significativamente. A produção também começou em Santiago Tianguistenco, México, cerca de 30 milhas, 48 quilômetros, fora da cidade do México, em uma fábrica de propriedade da Daimler-Benz. Na época,
A fábrica também produzia ônibus, caminhões médios de construção nacional e automóveis compactos de passageiros Mercedes-Benz. Após a introdução da classe executiva de médio porte, a montadora americana viu uma evolução adicional em sua linha de modelos. Para 1996, a empresa lançou o Freightliner Century Class, seu primeiro classe 8 convencional completamente novo em mais de 20 anos. Um ano depois, a empresa iniciou a produção de chassis de ônibus, com capô, sendo o FS65 derivado da classe executiva de médio porte. Para a produção de 1999, o Freightliner Argosy estreou, substituindo diretamente o FLB. O Argosy consolidou 4 coes anteriores do Freightliner em uma única linha de modelos. O primeiro projeto coe-limpo da Freightliner desde a aquisição da Daimler, o Argosy eliminou em grande parte a intrusão do motor na cabine, compartilhando muitos componentes da carroceria e eletrônicos com o Century Class convencional. Em 1997, a Freightliner adquiriu a divisão de produção de caminhões da Ford Motor Company e rebatizou-a como Sterling. Em 1999, o Freightliner construiu seu milionésimo veículo. A família de modelos convencionais Century Class foi expandida, acrescentando o convencional Columbia. Embora compartilhe a mesma estrutura de cabine, o Columbia foi desenvolvido principalmente para aplicações em frutas, embora ambas as linhas de modelos se tornem populares entre os proprietários operadores.